dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem sabe. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, Pode Mais Elas está de volta com mais um tema importante, interessante, por que não polêmico, para deixar todo mundo arrepiado e raivoso. Bota polêmico nisso. Muito polêmico, mas antes de entrar para o tema, a gente vai se apresentar. Eu sou a Cláudia, sou bancária, jornalista. Luciana Bruni, professora, jornalista. Anete Roese, psicóloga. Cíntia Schmidt, assistente social, profissional da área de gestão de gente. Vamos lá, qual é o tema de hoje, Cláudia? A tal da PL. A tal da PL. 1904. 1904 é um número meio traumatizante agora, né? Pois Fica Mas eu prefiro que chamem pelo número, porque ficou com uns nomezinhos essa semana, porque um chamou de PL do aborto, outro PL do estupro. E na realidade chamaram de PL do aborto, acho que foi para dar uma entonação e uma ideia de que se estivesse se falando alguma coisa muito feia que as mulheres iam fazer, que era matar bebês, e aí juntar a opinião pública para que todo mundo ficasse assim, alvoroço, achando que não, realmente tem que punir, é crime. Quando na realidade está se falando outra coisa. Que é a PL do estupro, então. Então, renomearam, o povo Isso. renomeou como PL do estupro para chamar atenção, que tem uma coisa muito mais importante que vem antes desse tal aborto. Anete. É isso aí, porque a proposta, por incrível que pareça, vem de um deputado evangélico, do PL do Rio de Janeiro, Sério mesmo? Luiz Cavalcante. Muito preocupado com a vida de um feto e não Isso, preocupado com a vida da vítima do isso, estupro, não, claro. E também não preocupado com a violência masculina. Né? Com mulheres, Porque, por que se enfim, preocupar que com mulheres? propõe, então, né, esse projeto de lei que prevê uma pena de até 20 anos para a mulher que interromper a gravidez resultante de estupro. Né? Depois dela ter sido estrupada, ela ainda vai ter que ser presa. Isso Condenada quando como depois de criminosa. 22 semanas, correto? Isso. E não só de estupro, né? Do estupro, inclusive nos casos de anencefalo, o bebê sem cérebro, Sim. e também nos Risco casos de em vida. que a gravidez coloca em risco a vida da mãe, ou seja, a mãe pode morrer, mas a criança não, né? Ai, que bom uma criança sem mãe que a sociedade não vai criar, né? Porque daí, depois que nasceu, o problema é seu, o pai né? não importa também, né? Ah, Porque é tão tem interessante. pai nessa história? Existe pai. E é tão interessante porque o Código Penal, ele prevê que um estuprador pode ser detido por no máximo 10 anos. Olha só que incrível isso, né? Ou seja, quem sofre a surpreendente. maior violência é quem tem que ficar com a maior conta para pagar. Eu acho que a gente precisa fazer a provocação muito para as mulheres. A gente precisa fazer um chamamento feminino em relação ao quanto a gente está perdendo, porque a gente fala de retrocesso, né? A gente não está falando de algo novo. A gente está falando de retroceder em algo que nós já temos. E daí não é como a Cláudia disse, não é a questão de ser que as pessoas tenham que fazer um aborto, não é isso. Hoje, legalmente, já se tem algumas previsões, mas a gente vai abrir mão de algo que a gente já tem. E daí, de novo, né, a gente dá 10 passos para frente, se é que pode se dizer que a gente andou 10, e daí agora a gente vai retroceder, porque em relação a essa PL, é um retrocesso que a gente volta lá, 1940, foi sábado que a gente falou sobre isso, né? Onde foi a primeira vez aprovada algo ligado ao aborto não ser algo que a gente tivesse que ter uma punição. Né? Então, eu acho que tem várias coisas que precisam ser pensadas, mas o ponto não é essa lei que deveria estar sendo discutida, e sim quem nos violenta, quem nos abusa, quem abusa das nossas filhas, das nossas irmãs, das nossas amigas. Ou quem sabe a própria legalização do aborto. Em alguns aspectos. Sim, eu acho que o eu entendi o ponto da Luciana. Assim, em vez de estarmos discutindo o que tirar, a gente poderia estar falando sobre legalizar o aborto. Porque sobre dar diferente. condições para que todos que entendem que não é momento da maternidade, porque tem toda uma outra questão que a gente não está falando ainda, que é qual é a vida e a dignidade que vai ter esse bebê. Mas sabe, Cláudia, eu acho que esse ponto de partida que está se colocando em criminalizar as meninas jovens estupradas é partir de um foco, de um pressuposto que inverte a lógica. Nós não estamos partindo, nesse país, nesse momento do debate de quem
está cometendo um crime. Né? Não, o criminoso não isso é tirar o foco da pensado. questão. Quer dizer, um homem adulto que estupra meninas. Imaginem, vamos imaginar que estivéssemos no nosso país discutindo muito seriamente a violência masculina. Não seria estranho? Imagina um país todo mobilizado para discutir a violência masculina. Quando seria... E imaginar alternativas, tratamento, punição aos homens que violentam meninas e mulheres. A gente está tão, nesse sentido, né, atrasado, como você disse, é um retrocesso, que quando a gente se coloca a imaginar que poderíamos estar debatendo, educando e criando alternativas para uma revisão de um modelo de masculinidade, nós estamos discutindo, estamos vendo o que está sendo discutido, a criminalização das meninas que foram estupradas, provavelmente sistematicamente, que foram ameaçadas de que se elas revelassem algo do que está acontecendo, porque os estupradores, eles ameaçam, eu vou matar tua mãe se tu contar alguma coisa, não conta nada porque isso é um segredo que está entre nós, não diga nada a ninguém porque eu estou te dando esse presente. O estupro está envolto em toda uma trama, não é, de ameaça e de engano que leva a que essas meninas também não reconheçam essa violência como algo que realmente é uma violência. Até isso a gente precisa discutir, não é? De conscientizar a sociedade de como identificar o que é violência, que pouco a pouco a gente está vendo até isso, que agora em algumas escolas está se ensinando as meninas onde um adulto não pode colocar a mão. Mas até esse movimento foi uma barreira muito difícil e tem muitos lugares que retrocederam, que faziam alguns tipos de educação relacionadas a essa atenção à intimidade. Eu não gosto de falar educação sexual, porque daí as pessoas querem entender, querem se fazer... se ensinando a fazer. Querem se fazer de desentendidas, quando na realidade está se instruindo crianças a entenderem os seus limites e os limites que podem aceitar. Então, assim, quando você tira esse conhecimento das crianças, quando você não dá punição para os adultos e quando você ainda pune depois da gravidez, o que você está fazendo? O que você está dizendo? Que a violência é ok. E é exatamente isso que você colocou, né, Anete? Não tem que estar discutindo o que a vítima vai fazer depois com com as consequências do ato de outro. Na realidade, assim, se ela está grávida e é obrigada a fazer um aborto agora, né? Vou dizer obrigada, porque ela não tem condições, daqui a pouco, físicas e psicológicas, e nem financeiras, e nem interesse nessa gravidez, resultado da violência. Então, ela está sendo obrigada a fazer mais uma violência. Então, quem é que tem que ser punido? Quem violentou ela por primeiro. Então, ele que fique com o cargo dessa violência sexual e também fique com esse homicídio. Querem achar que é homicídio? Então, culpem lá o agressor inicial. Porque ele não deixou condições para a vítima. Não existiu a possibilidade dela impedir que isso acontecesse. Isso. Por mais que se faça toda uma fala, de alguma forma, né, ela criou situação para isso, mas não. Né? A Anete trouxe, acho que colocações assim, perfeitas, do quanto se faz um enredo para que a pessoa violentada ainda se sinta culpada e não se sinta encorajada a denunciar quem faz. E ainda mais quando a gente olha que os números apontam que é muito dentro das relações familiares que isso acontece. Então, sendo assim, fica vergonha, não vamos se expor, não vamos falar disso, e a pessoa... E daí tem um outro ponto que eu acho interessante, porque a gente está falando do aborto, né, no caso do estupro, mas e quando não tem a consequência da gravidez? Daí é o que tu falou, né, sistematicamente sendo abusada, violentada, porque até muitas vezes não acontece na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Então, assim, o que a gente está dizendo? Enquanto tu tá sendo abusadinha, tá tudo certo, não gerou problema, vamos continuar com isso, porque nós não vamos punir quem tá fazendo isso. Quando ela já tem idade de engravidar, e antes. Né? Quando a gente fala crianças com 4 anos sendo meninas, e né, sendo violentadas. É tanto tema para ser discutido, inclusive o estupro na relação, no casamento, por exemplo. Quantas mulheres são obrigadas a manter relação sexual simplesmente porque há um entendimento cultural de que pelo fato de estar naquela relação, ela tem a obrigação de dar a hora que ele quiser, não é assim?
Luciana, há muito Achei tempo engraçado atrás, falar de não Pelo menos foi... descontrair um pouquinho. Há muito tempo atrás eu vi um dado sobre isso, que era de 11 a 13% das mulheres casadas, ou enfim, que vivem com companheiros, são Nossa, que monte. estupradas nas relações. 11 a 13%. Isso tem bastante tempo já que eu vi esse dado, mas ele não deve ter mudado tanto. Então, o estupro dentro dos casamentos... Aliás, um outro dado que eu vi há um tempo atrás, eu não fui conferir esses dados todos agora, era do índice de estupros esse é o índice de estupros, o índice de abortos praticados dentro dos casamentos e das famílias constituídas. Ele é bastante alto. Vamos lá, sobretudo, por exemplo, casais que já têm 2 crianças, eles não querem um terceiro. Isso é uma outra... Então, a gente está falando de E a gente fala de algo, né, aborto. de que hoje no país é proibido, né? Sim, Eu não é proibido. posso decidir abortar por livre escolha, pelo simples fato de não desejar aquela gravidez. Isso. Eu não tenho essa escolha, Não. nem com 20, nem com 15, nem com E 50. são famílias católicas, são famílias evangélicas, não é? Não, nem com 50 anos. Ah, eu E achei a- e anos. isso. Eu tava falando das semanas. Ai, Deus. E um outro dado que eu acho também interessante, que eu já em alguma situação vi, que é interessante trazer para essa discussão, são os homens que obrigam as mulheres a abortar. Porque eles não querem aquela criança, não é? A gente vê muito isso aparecendo. Vai, assim, eu vou Porque relatar um caso a aqui. namorada engravidou, ou que nem era namorada, era apenas uma ficante, ou a esposa engravidou. E aí a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência durante a gravidez, que são chutes, pontapés, socos na barriga, queimaduras, toda sorte de violências que as mulheres grávidas sofrem, porque os seus parceiros não querem aquele filho. É muito pesado esse debate, né? Não, esse tema, ele mexe muito com qualquer mulher. O que acontece em grande parte dos lares, que é o aborto, que a gente comentou, né? Chamou até de o aborto paterno, né? Que é o sumiço do papai depois que, ou quando sabe da gravidez e não se importa. Eu tive um relato há alguns meses de uma moça que sofria violência em casa, na família, e ela também, com esse receio de gravidez, o homem que a violentava fazia com que ela tomasse repetidas vezes a pílula do dia seguinte. E ela morreu de hemorragia e outras complicações, de tantas vezes que ela tomou o remédio. Então, assim, então, o meu receio, inclusive, é o que as mulheres que estão sendo violentadas com esse perigo iminente de serem consideradas homicidas, assassinas de bebês, né? Porque assim, porque daí se faz todo um enredo para botar assim, existia uma criança. Ninguém olha para a mulher que sofreu, né? Olha, existia uma criança, olha o que ela fez, ela abortou. Então assim, tem tudo isso. Para não cair nesse estigma terrível, né? O que elas vão fazer? Pílula do dia seguinte. Que inclusive é ministrado no caso de estupro, ok, né? Mas e para quem é em casa, repetidamente, vai fazer isso sempre? Então, assim, tem esse perigo também, sabe? Com certeza. Os métodos contraceptivos também sempre estiveram muito mais sob a responsabilidade das mulheres. Das mulheres. E esse eu acho que é um ponto importante da gente trazer quando a gente fala da não vinda, né, de um outro ser. Né? Porque eu entendo, é polêmico, e daí a NET trouxe, tem questões religiosas, tem as questões pelas quais a gente baliza a nossa vida, de não tirar outras vidas. Mas tem esse ponto, quando a gente fala do que a gente deveria estar discutindo. É educação de qualidade, para entender de sexualidade, né, para conhecer seu corpo, para que sim, se eu não desejo uma gravidez, que dentro do possível eu possa, né, tentar impedir que ela aconteça. E que isso não seja uma responsabilidade só da mulher. Né, porque nós mães, né, se temos filhas meninas, a gente acaba ensinando. Mas o que a gente ensina para os filhos homens sobre prevenir uma gravidez? A gente não fala para eles, não vamos prevenir uma gravidez, a gente fala, vamos cuidar para te não ficar doente. Então, ainda colocando a mulher nesse lugar que ela pode te trazer algo ruim. Mas a gente não fala de prevenção de gravidez.
Né? São poucas as famílias que, né, na hora da conversa, uma mãe tira um tempo para falar com uma filha e explicar sobre, né, o risco de uma gravidez não planejada. Mas e quanto se fala com os meninos sobre isso? Porque, de novo, a gente ainda está numa Eu fico cultura me que isso é responsabilidade. perguntando, assim, um mundo imaginário em que os seres se alterassem e os homens passassem a engravidar. Seria Alguém estaria perguntando para nós, mulheres, se nós achamos que eles devem manter uma gravidez em caso de violência? Ou eles estariam estuprando tanto se eles aqui engravidassem? São perguntas interessantes, né? E Mas imaginar esse mundo... não pode, é? Então, assim, é fácil você ficar na posição de quem é mais forte, machuca o outro, e as consequências, todas elas ficam com o outro, e tem as consequências das consequências que também são do outro. Nunca são minhas, né? Eu não tenho que me responsabilizar com isso por nada. Em momento algum. Mas eu gostei muito da provocação que a Cláudia fez, dizendo assim, bom, já que o violentador, né, a pessoa que estuprou a outra, ela que ficasse com a conta. Ela que Pra fique mim, com a conta. isso seria bem interessante, ficar com a conta do homicídio, fica com a conta, inclusive, do serviço, e fica com a conta, e se quiser, né, não do tem que crime, levar... né? Do crime como um todo. E a educação da criança, e é que a gente tem um problema sério no país com relação à paternidade, né? O índice de homens que não pagam pensão, por exemplo, ele é altíssimo, se não me falha a memória, em torno de 60%. Né? Efetivamente, os homens que se ocupam de educar, de criar, de cuidar seus filhos e suas filhas, ele ainda é relativamente baixo, comparando com o tempo que as mulheres dedicam ao cuidado, à educação de crianças. Então, eu acho que a gente tem um problema muito sério aqui para discutir, que se trata de uma questão de gênero, é um problema sério do padrão, do tipo de masculinidade em voga na sociedade, que é a falta de responsabilidade masculina diante das relações que os homens estabelecem com suas filhas, suas enteadas, suas sobrinhas, netas, etc. Então, a gente teria, como eu disse antes, um tema muito importante aqui para discutir, né? Uma vez, eu tive conhecimento de uma pesquisa muito interessante que uma antropóloga realizou com homens condenados por estupro. Né? A antropóloga é a Rita Segato, foi por muitos anos professora na Universidade de Brasília. Eu tive a oportunidade de estudar com ela um tempo, e ela tem um livro que se chama As Estruturas Elementares da Violência. E ela conduziu uma pesquisa com homens condenados por estupro, que era justamente para entender como que esses homens viam aquela prática criminosa que eles haviam cometido. E é muito surpreendente, porque a noção de culpa não aparecia. E o estupro aparecia, ali não era só no caso de crianças, né? Mas por ali eu também compreendi um pouco melhor de como os homens, o perfil de homens que cometem esse tipo de delito, né? Então, os homens que eram condenados por estupro, eles se viam como moralizadores sociais. Tem que disciplinar a mulher. Exatamente. Então, o estupro, ele era praticado, ou é praticado, segundo essa pesquisa, porque elas fizeram escutas, né, ouvindo discursos, falas, enfim. E o que se compreendeu é de que esses homens, eles não tinham um padrão de culpa envolvido naquilo, e que o estupro funcionava nem pelo desejo sexual, não tanto pelo desejo sexual, porque eu tenho um desejo sexual apurado, então eu vou estuprar. Não é exatamente isso que está em jogo, porque se é por desejo sexual natural, então a pessoa resolve isso de uma outra maneira, tendo uma relação sexual normal, consentida. Sadia. A pergunta é, por que aquela relação sexual precisa ser violenta? Porque naquele ato precisa estar justamente envolvido uma dominação. Né? Eu preciso submeter a vítima. Eu preciso ter domínio sobre ela. Seja, então, isso é mais patente quando um homem estupra uma criança, mas quando um homem estupra uma mulher também. Não necessariamente. Então,
eles tinham essa ideia de que, por meio do estupro, eles dominavam mulheres, né? Então, eu lembro que um tempo que eu morei em Belo Horizonte, tinha um caso de um homem que ele entrava no carro das mulheres, né? Por exemplo, uma mulher indo para o trabalho de manhã, 6 horas da manhã, ela parava num semáforo e quando ela se dava conta, o sujeito entrava no carro por uma porta aberta e aí mandava ela para ir onde fosse. E ele a estuprava, né? Um dos casos, inclusive, estava essa mulher com uma criança e ele estuprou essa mulher com essa criança. Se eu não me engano, essa mulher foi morta. Ele teve várias vítimas, depois ele foi preso. Então, ele entrava no carro, né? Então, que tipo de mensagem esse estuprador passava para todas nós mulheres, por exemplo? Eu vivia lá, isso foi noticiado. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Não andar Toda sozinha. vez que eu entrava no carro, eu me certificava de que meu carro estava com as portas trancadas. E por aí, então, Eu sei não essa andar sozinha. antropóloga... seria também, Poderia uma forma mas de um estar menos descuido de você... vulnerável, né? Então, a primeira coisa, você entra no carro e você verifica. Então, se diz assim, o estupro, ele é uma mensagem para todas as mulheres. Por isso que ele funciona como uma moral social. Ele é moralizador. Um estupro, ele serve para você, serve para mim, né? Serve para todas as mulheres, no sentido de dizer, 6 horas da manhã, você estava fazendo o quê fora de casa? Final da tarde, você estava fazendo o quê? Naquela fora de festa, casa? você estava fazendo o quê com aquele vestido? Então, você não devia, exatamente, você não devia ter saído de casa, você não devia trabalhar fora, você não devia estudar fora, você não devia estar no trânsito. Então, o estupro, ele é uma violência cometida. Quando é uma violência cometida contra uma mulher, ele serve para a mulher generalizada. Ela diz, ele serve para todas as mulheres, para que elas aprendam a se comportar e voltar para os seus lugares. Que é na frente do fogão de preferência, né? Muito, essa é uma análise mais isso, assim, né? é muito Nossa. duro, porque quando a gente não faz e não tem, né, compreensão, não faz essa leitura de o que está por trás, a gente fica ali com o ato em si. E daí fica muito simples, não, mas imagina, ele, como a Luciana disse, né, só deu uma, né? Foi só uma comidinha. A gente, não é só isso. Se fosse isso, seria consentido, né? Teria vontade, mas não é. É violência mesmo, é não respeitar, é tirar direitos. E quando a gente pensa nessa perspectiva que eu tenho que perder algo e que inclusive pode se custar até a vida, não dá para ficar parado. Não dá para ficar de braços cruzados. Porque se a gente for pegar, né, vamos pensar, por que um homem adulto, né? Por que um adulto precisaria estuprar uma criança, uma menina jovem, se ele poderia namorar, né, cortejar, ter um vínculo afetivo sadio? Porque por isso merece, né? Isso merece um debate assim mais profundo na sociedade. O que faz com que um adulto cometa uma violência como um estupro, que é uma violência sexual contra uma criança ou uma menina jovem que não tem condições de defesa, que não tem argumento, que não tem força física? O que leva um adulto a isso? Esse é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema cultural que mereceria muito debate. Esse sim merece uma PL. Isso merece uma PL. Agora não várias. Isso, várias, e é grave no sentido de que a gente precisa pensar que por que aquele adulto escolhe um sujeito indefeso? Qual é o problema psicológico dele, de caráter, enfim, que faz com que ele precise buscar para se relacionar intimamente, uma figura que está muito abaixo da condição dele, em termos de argumentação, de força. Mas tu sabe que me assusta um pouco, Anete, quando a gente fala, né, quais as necessidades que esse indivíduo tem, porque me parece que o que falta só ir na frente é assim, não, essa pessoa é doente, então realmente ele não tem que ser penalizado por nada,
Mas eu ainda sempre faço aquele questionamento. Existe um mínimo de lucidez, né? Existe bastante. Então, não tem como não responsabilizar. Exato. Agora, eu fico pensando, uma mulher que foi violentada por muitas vezes, uma menina que foi, será que ela tem lucidez? Será que ela tem estrutura emocional? Capacidade emocional, até dizer que... Para poder levar uma gravidez até o fim, para poder correr o risco, ou uma mãe, como a gente estava falando, que sai do médico com o diagnóstico que o filho, né, ao nascer não tem condição de sobrevida, porque, né, não tem cérebro. E a gente sabe das condições, né, fisiológicas que a gente precisa para se manter vivo. Mas mas mantém até o fim. E daí lá no final, quando essa criança nascer, que tu sabe que é um indivíduo que só ficou dentro do teu corpo, não vai acontecer nada, mas não tem problema, sofra com isso. Né? Então, o quanto a gente está permitindo, né, que pessoas que talvez realmente vão ficar doentes psicologicamente, emocionalmente, vão continuar sendo punidas em detrimento de alguém que quer dar dominar alguém, que quer impor alguma moralidade. E que ainda é capaz, se a gente for pensar assim, talvez a grosso modo, se for para a nível de justiça, for ter que responder por isso, ainda é capaz de ser, né, inocentado com a prerrogativa de que emocionalmente não estava controlado. Então, assim, é duro demais. Eu quero levantar uma questão agora que me surgiu com isso que você falou de ser inocentado. Vamos pegar aqui, eu não vou dizer o nome, mas todo mundo que vai saber, vai lembrar da história, porque é recente, do jogador de futebol, muito famoso brasileiro, né? Que foi preso e já... não tem só um, mas né, foi preso, mas aí veio a público. Pagou um pequeno troco, assim, de fiança e foi libertado. Então, se aquela moça, além de ter sido violentada e agora estar sofrendo porque foi exposto o nome dela indevidamente, teve várias questões que ocorreram durante o processo, como ele é um homem famoso e que tem dinheiro, as coisas só pioraram pro lado dela, né? O que é muito triste. Inclusive, levantando a condição de dizer que ela... Se aproximou por interesse, simulou. Se ela estivesse grávida. E aí? Né? Aí qual seria? Ninguém teria ficado sabendo, provavelmente, né? Será que aí o dinheiro seria o suficiente para aquela... Claro, a gente tá falando de alguém que tá fora do Brasil também, né? Mas digamos, vamos puxar para cá a história, né? Então, assim, alguém importante que engravidou e que vai perder com isso, né? E aí? Aí não tem problema, né? Aí sempre se dá um jeito. Eu lembro que logo depois que ele pagou a fiança, saiu da prisão, o Daniel Alves, ele deu uma grande festa. Não, a gente não precisa esconder o nome dos estupradores. Não, claro que não. Não precisa não só esconder, é conhecido, mas não dizer o nome dá um certo ar de proteção. Não, mas não era essa a intenção. Na verdade, não queria promover ele. Não, mas isso não promove, vamos lá, promove negativamente, né? Mas logo depois que ele saiu, deu uma grande festa, né? Então... E nessa festa, será que todas as moças quiseram transar com ele? Mas é que... cultura, né? Não, mas na ideia... O cara tem dinheiro, aí entra a cultura como se todas quisessem. Ninguém vai dizer não pra ele, né? A autoestima do homem branco, hétero, é uma coisa espetacular. Né? Porque é óbvio que elas me desejam, é óbvio que todas estão ajoelhadas em mim. Ela me disse não, mas ela estava se fazendo, imagina. Sabe, Cláudia, e depois eu já... Você queria falar, mas só para uma coisa em relação a isso, que complementa isso que eu falei há pouco, que tem a ver, que é um pano de fundo, né, dos estupros, sejam eles de meninas, meninos ou de mulheres adultas, é a liberdade masculina, a grande promoção da liberdade masculina. É ela que dita o andamento da cultura da violência. Aos homens é dada a liberdade de agir para satisfazer as suas necessidades, seja de sexo, de violência. Então, essa liberdade que se coloca aqui, né, para um jogador de futebol que paga fiança, depois dá uma festa, estuprou, não importa, ou para aqueles que estupram meninas, existe, culturalmente falando, né, muito claramente no Brasil, uma anuência, né, é dada aos homens uma anuência, uma liberdade
para isso. Tanto a Liberdade chega nesse ponto de se colocar um projeto de lei que não faz uma discussão profunda, mas que tem como projeto mesmo a criminalização do aborto resultante de estupro de meninas menores de idade. A minha sugestão... Cíntia. Não, eu digo assim. A minha sugestão é que a Cíntia fale. Então, vou continuar. Né? Se a minha sugestão é que a gente comece a falar, né, de projetos para penalizar de forma forte, mas sem dó, estupradores. É isso. Porque a Nete falou de meninos, né? Porque a gente está falando de casos de mulheres que ficam grávidas. Mas quantos meninos são violentados, traumatizados, e esses nunca vão engravidar? Então, isso vai continuar. Sim. Então, assim, a gente, canalizar a energia, a força, num lugar onde não vai resolver problemas. Muito pelo contrário, vai trazer mais problemas para nós mulheres termos que resolver. Né? E eu vou te dizer, para mim é quase assim, ó, vamos exterminar porque elas estão começando a dar trabalho. Gente, só pode ser isso. Sabe? Eu acho que assim... Em todos os lugares, os homens vão lá, fazem a bagunça e as mulheres têm que ir lá limpar, né? Quais seriam todos os lugares? Todos os lugares, inclusive nessa situação em que eles fazem a bagunça e as mulheres é que têm que pagar o pato da limpeza de... Eu acho, é o que eu falei antes, passou de 22 semanas e ela tem que fazer o estupro porque tem que fazer. Tem que fazer o aborto? Ai, desculpa. O aborto. Credo. O aborto, então, o estuprador que pague as consequências. E aí tem toda a questão também de criminalização dos profissionais da saúde, né? Porque os profissionais da saúde que fizerem depois das 22 semanas também vão responder e de forma pior ainda, né? Na proporcionalidade da punição. Então, coloca eles também numa situação muito difícil. Eles podem entender todas as circunstâncias, perceberem que não faz sentido, mas se a lei disser que eles não podem fazer... Isso pode acontecer por 3 dias, por uma semana que passou. E daí já tá fora da condição. E quem atesta as 22 semanas? 21 ou 23? A gente é sabe complexo. Que o atendimento ele demora, essas questões elas vão sendo proteladas as decisões até que não seja mais possível. E até que prova que é estupro, né? Exato. Porque muitas nem vão conseguir provar, porque se não tiverem assistência na hora para poder fazer o boletim de ocorrência, o registro, souberem, não puderem fazer o exame de corpo de delito e tal, como é que vai provar? Tem tudo isso. Daí ficou aquela história, tu deu, que nem diz, tu deu porque tu quis, então agora aguenta o problema, só que não é isso. Mas o homem não precisa aguentar o problema de cuidar da criança, né? Não aguenta nada. Não aguenta nada. Não, eles não precisam aguentar nada, nem o estupro, nem a gravidez e nem o cuidado da neném. Eu nem tava nesse lugar nesse dia. Sabe que como é importante. Então é o cúmulo. Eu estou pensando na questão da educação que vocês falaram há pouco, a educação nas escolas, né? Porque a gente tem essas várias questões que a gente viu nos dados, né? Que tem questões de raça, a maioria das meninas estupradas, elas são meninas negras, a maioria ainda, né? 6 entre cada 10, né? É uma questão de raça, uma questão de classe, né? Porque como a gente já viu, acho que todo mundo viu que as classes mais abastadas, elas vão lá, elas pagam um aborto feito numa clínica, bem paga, e isso não aparece aos e olhos da abafam os sociedade. casos, então eles não existem. Então o problema é que a gente está aqui também falando de um problema de classe social, a quem mais afeta, quem então vai ser criminalizada? Muito provavelmente a mulher negra, né, de periferia, que não tem acesso à saúde, que já em vários lugares, né, fica às margens da sociedade. Às margens da sociedade, porque quando a gente fala, né, de um parto humanizado, as mulheres negras são as que mais sofrem e não têm acesso a isso. Quando a gente fala de acesso ao emprego, são as mulheres negras que não têm acesso. Quando a gente fala os piores salários, nas relações afetivas, são as mulheres, né, e principalmente a mulher negra, então, de pele muito escura, é a que menos, né, tem relações duradouras. E daí vai ser. E infelizmente, sexualmente, são as mulheres que têm um estereótipo, né,
E que tem um estímulo masculino em relação a isso, de querer, né, ter relações com mulheres negras, então são muito violentadas por isso também. Né? Então, tudo isso agora, são atravessamentos, né, que são... Ainda bem que esse assunto veio à tona, né? Porque quanto projeto eles votam no silêncio? Imagina se isso não vem a na público, calada não é da discutido. noite. Claro que a gente aqui discutindo não vai resolver, né? Mas nós estamos nós falando somos aqui, mais um parte pouco de um- está falando exato. lá, a gente está fazendo um movimento muito forte. Mas eu ainda tenho uma questão assim que eu acho que, né, que, enfim, já se falou e que vai se provar que isso é inconstitucional. Então não tem nem que... E aí a gente entra numa outra questão. Esses políticos que estão ali sendo pagos com dinheiro dos nossos impostos e que poderiam estar fazendo alguma coisa em prol da sociedade, estão ali gastando esse dinheiro e esse tempo para falar uma coisa que, além do absurdo que é de tudo que a gente colocou, é inconstitucional. Eles estão ganhando fortunas para fazer coisas na lei, alterações, para beneficiar a sociedade. E eles estão mexendo numa coisa que nem podem mexer. Olha, tem que ter paciência, te leva né? a afirmar que é inconstitucional? É, porque eu já vi as divulgações de advogados falando a respeito, enfim, que é inconstitucional, é uma regressão. Mas é claro que, né? Tudo eles têm é sempre os seus discutível. jeitos, né? Exato. Gurias, vamos ter que fazer uma segunda edição. já chegamos ao fim? Já. É possível. Não, o assunto rende. Mas é interessante a gente juntar 4 mulheres numa mesa para fazer essa discussão. De Porque diferentes todas têm idades, útero raças. e podem falar Isso, disso. como a gente fala com força, com indignação, né? Porque realmente vem lá do útero. Vem lá do útero. Porque qual mulher nunca passou por um constrangimento? Ah, nossa, são tantos, né? Qual mulher? Agora, vale ainda dizer uma coisa que se ainda tem um segundinho, que é um alerta para as mulheres, porque a gente sabe que as pesquisas também mostram que muitas mulheres, mães, não escutam o apelo de suas filhas quando elas estão sendo assediadas ou violentadas. E muitas mulheres ainda se colocam silenciosamente ao lado dos abusadores que são seus companheiros. Então, temos que buscar melhor estratégias para que as mulheres tenham força de defender suas filhas, né, diante verdade. dos abusos. Estar ao lado delas enfim, e denunciar e colocar esse abusador contra a parede e enfim, denunciá-lo. E ficar atento aos sintomas, né? Aos sinais. Aos Não é nem sinais. sintomas também, né? Porque meninas estupradas muitas vezes têm sintomas físicos evidentes, visíveis. Então, estar atento a isso pode, inclusive, evitar que aconteça a gravidez e a necessidade do aborto. E os sinais, né, do autoestima. comportamento, enfim. Eu lembro de um caso de uma menina que arrancava os cabelos da cabeça. E olha, eu vou dizer aqui porque é uma coisa muito... Elas se automutilam muitas vezes, elas deixam de se arrumar, de tomar Porque elas banho. não querem chamar atenção, Não querem querem que chamar atenção. não dê interesse nenhum. Ela arrancava os cabelos da cabeça e ela colocava para dentro da vagina. Colocava lá dentro, porque quando se foi ver, ela tinha um tufo de cabelos. Quer dizer, isso é uma automutilação. E assim tem muitos comportamentos parecidos. Estou citando um extremo, realmente assim, para a gente... Opa, tem sinais, muitos. Pode mais rigidez, pode mais punição. Pode mais respeito, discussão sobre assuntos Não, nem sérios. pode, tem que mais, né? Tem que mais. Pode mais. Até o próximo pode mais. Pode mais elas. Pode mais. Pode mais elas. Pode mais elas.